Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso Trava Paterno. Nesse assunto que nós abordamos no nosso vídeo anterior, se você chegou nesse vídeo agora e caiu de paraquedas, pode procurar, vamos deixar aqui para você na legenda, para procurar aonde está a primeira introdução. Lá nós falamos sobre as dificuldades de relacionamento, traumas, sentimentos e emoções que nós não conseguimos lidar com elas. Então, a gente falou um pouquinho sobre o distanciamento emocional, a dificuldade de expressar os afetos, sentimentos de indiferença e projeções nas outras relações. Hoje, quero convidar você, então, a ficar nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar algo mais profundo. E convidar já você aí para compartilhar o nosso podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a autopunição, a fuga do presente e a crença de não mereço ser feliz. Para iniciar, vamos conversar um pouquinho com a autopunição. Então, a autopunição vem quando a pessoa ela não consegue se desvencilhar do passado, ela fica presa em alguma coisa que ela não conseguiu fazer e ela fica se autopunindo. Nossa, por que eu não fiz aquela coisa, por que eu não fiz aquela determinada situação, e ela fica ali se punindo e ela não consegue dar seguimento na vida dela. Ela vai ficar presa naquela situação e voltando sempre no passado. Ela não vai conseguir seguir adiante porque aquela determinada situação não vai deixá-la seguir adiante. Ela vai ficar presa no passado e ela vai ficar se punindo indefinidamente durante a vida e ela não vai conseguir, dar um passo à frente e aí ela vai seguir para a fuga do presente, né? Que é uma situação bastante comum. Essa fuga do presente, ela tem uma relação com remorso muito grande. Então, são culpas, responsabilizações por situações, por atos, por coisas que aconteceram no seu passado, que às vezes te prendem ali e te fazem querer dar um salto do passado para o futuro. Isso gera a ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro na vida da gente. A gente quer o futuro desesperadamente, sem apreciar e saborear o momento presente, que é a base do nosso futuro. A base do nosso futuro não está no passado. A base do nosso futuro está no presente. O que somos hoje vai ser resultado do que seremos no futuro. Os remorsos a gente deve ressignificar. Os remorsos servem para que nós possamos fazer dele ensinamentos para que nós não cometamos coisas, erros, ações que nos prejudiquem ou prejudiquem outras pessoas. E não viver esse momento presente, essa construção da ressignificação das nossas culpas, das nossas dores passadas, não irão nos livrar da ansiedade. Então, o primeiro sintoma dessa ansiedade, que hoje é uma doença mundial que acomete quase que toda a população do mundo, é justamente isso. Não reviver durante todo o período do seu dia as suas dores, as mesmas dores, ficar reprisando, revivendo aquelas dores passadas, não vão te fazer dar um salto para o futuro livre delas. O que vai te fazer se livrar dessas dores é viver o hoje, ressignificar, compreender, abraçar esses momentos e, sim, deixar esses momentos onde eles devem ficar, lá no passado, seguindo, vivendo o hoje, o presente. E aí a gente cai um pouquinho dentro da crença de não merecimento.
Porque se a gente não faz o processo de ressignificar, de olhar para isso e entender que algo que me trouxe essa vivência, eu preciso olhar para essa vivência e aprender com ela e sair do estado de vítima e falar assim, eu sou responsável por ter passado isso, ou entrei em sintonia, em ressonância com algo, para mim poder dar esse salto, eu vou continuar nessa crença de não merecimento. E aí cai dentro do remorso de novo, porque a gente vai falar como? Eu não sou merecedora de ser feliz. Eu encontro uma pessoa, e aí essa pessoa que eu quero me relacionar, eu não consegui ressignificar a, a, a minha vivência com meu pai, eu vou atrair naquela pessoa a mesma personalidade do meu pai, os mesmos atos e atitudes que o pai trazia para comigo. Então, eu estou saindo da frequência do pai, entre aspas, mas fazendo essas projeções. Então, é importante a gente olhar para as nossas crenças limitantes e identificar aquilo que eu preciso curar em mim e preciso curar também o meu olhar para com o outro. E aí eu quero trazer uma chamada para vocês para que a gente possa pensar em alguma coisa, a autopunição, por exemplo, algo muito que nós vivenciamos e achamos que é algo normal. Porque lembra dos vídeos anteriores? A gente falou muito sobre essa normatização que tem acontecido. Então, quando a Gi traz, aqui no primeiro vídeo, aquele momento da pessoa se autopunir, porque ela não se sente merecedora de ter uma boa aparência, que é ou danificando a sobrancelha, ou tirando os cabelos, né, da cabeça, mutilando a mão. Vou entrar aqui dentro de um assunto um pouquinho mais peculiar, aquelas pessoas que fazem a automutilação, que é algo assim, não é normal mesmo, né? E aí a gente cai nesse processo. Eu quero me livrar de uma dor. Mas que dor é essa? Da onde que está surgindo essa dor? Então eu saio do meu momento presente, porque eu não quero mais sentir e me projeto lá na frente. Mas eu preciso lembrar de que a gente só vai conseguir criar essa ponte real para o futuro depois que a gente fizer o processo de ressignificar essas nossas crenças. Eu gosto muito de falar de uma, de uma fala que eu ouvi na minha adolescência e que eu trago e falo muito para as minhas clientes. Durante a crucificação de Jesus, haviam 3 cruzes. E Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, um representava o passado e o outro representava o futuro. O passado não quis aceitar de forma alguma a salvação de Cristo, enquanto que o da sua direita perguntou a ele o que é que ele podia fazer para estar com ele. E Jesus respondeu que dali a algum tempo os dois estariam no reino dos céus. Então, o que a gente pode levar dessa mensagem, desse fato que aconteceu durante a crucificação é: Deus, Jesus Cristo, era o presente. E por isso se chama presente. Porque realmente o momento de agora é um presente para nós. O que importa é o que somos neste momento. O que estamos fazendo neste momento. E de acordo com o que fizermos neste momento, nós conseguimos ganhar o futuro. Isso cai dentro da crença de não merecimento. Por quê? Como que eu vou merecer ser feliz ou merecer receber a felicidade? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o processo das rejeições, aonde que as pessoas recebem as rejeições. Essas rejeições são projetadas. É nossa responsabilidade nos amar primeiro, para que assim eu consiga ressoar e atrair pessoas que venham completar aquilo que eu estou sentindo. E quando eu fico num estado de rejeição? O problema da rejeição é que ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Se nós chegarmos
uma situação de sentimento, porque a rejeição é um sentimento. Nós nos sentimos rejeitados, porque a gente recebe do outro aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Pois se o nosso sentimento de rejeição está dentro da gente, nós vamos nos sentir rejeitados pelo outro. Essa maneira como nós lidamos com o modo de sermos tratados é que vem a ser a rejeição. E isso é um dos braços da nossa autoestima, certo? Sim. E aí a gente trabalha com o processo do ressentimento. Porque Exatamente. se eu vivo na frequência da rejeição e não consigo entender que se tem uma pessoa me rejeitando, não é às vezes porque ela não gosta de mim, é porque a minha energia não é compatível com a dela. E a gente tem essa impressão de nos colocar em estado de vítima e não olhar para isso. E o ressentimento, por tomar a decisão errada e por continuar indo atrás dessa mesma pessoa, faz com que a gente entre nessa frequência de vitimismo, de não se sentir merecedor e desencadeando todas essas nossas crenças. Porque pode ter acontecido isso, como nós dissemos no vídeo anterior, em um processo da nossa infância, de forma inconsciente. Nós não estamos aqui de forma alguma projetando culpa nos pais. Até porque trazemos também em nossas histórias, em nossas memórias, algo que foi vivenciado e que precisamos do processo de ressignificar. Eu, como disse anteriormente, estou nessa área hoje da terapia porque eu fui à busca da minha cura, eu fui em busca da minha cura. Então, as coisas que eu vivenciei com os meus pais ou as autoridades que estavam ali no meu entorno, porque antigamente os pais saíam para trabalhar e tinha que deixar com o cuidador. E aquele cuidador ali, então, ele não tinha aquele cuidado, porque era realmente um cuidador, né? Não estou falando que todo cuidador é igual, mas que tinham atitudes que às vezes nos traziam essas pequenas crenças que hoje, como adulto, a gente não consegue lidar com determinadas situações. Por exemplo, a tomada de decisão por uma pessoa realmente não me aceitar presente na vida dela e eu ter que trabalhar com esse ressentimento. Eu olho para isso e falo, a pessoa eu não caibo na vida da outra pessoa, então eu que estou errado, né? O ressentimento vem, aquelas formas, pensamentos que não saem aí da sua cabeça, que fica o tempo todo reverberando aí no seu entorno, e elas acabam sendo alimentadas por outras formas, pensamentos, e por afinidade vão chegar, tá? Isso, o que acontece com os processos de insônia, esses pensamentos que não param e esse processo de ansiedade, é por causa disso. Eu não ressignifiquei, essa memória volta, flutuante aí no meu entorno, essas formas, pensamentos vão ficar e aí vão ser atraídas outras formas, pensamentos que vão me alimentar esse sentimento. E aí, se eu não consigo falar assim, olha, chega, ou dar um basta, isso vai me trazer um remorso. O ressentimento, ele é uma coisa muito complicada de se falar, porque tem as vertentes, né, da pessoa se sentir injustiçada. Ela tá naquela situação, né? Poxa, é uma pessoa que é meu cuidador, ela deveria estar cuidando de mim. Por quê? Por que ela não cuidou de mim? Por que ela me maltratou? Mas isso, chegar no ponto de ter de chegar a essa iluminação, né, de ter esse autoconhecimento, chegar nesse ponto, né, de se ressignificar, é muito complicado. E a gente está aqui justamente para as pessoas que estão nesse ponto, né, de, nossa, eu estou me sentindo injustiçado. Eu não acho que eu preciso perdoar essa pessoa. Eu não acho que essa pessoa precise ser perdoada. Eu não acho que essa pessoa precise, mereça perdão. Será que realmente ela não merece perdão? Será que essa pessoa não está aqui nesse momento te ensinando alguma coisa?
né? Será que você não está aprendendo alguma coisa com essa situação? Porque às vezes a gente se coloca na situação de vítima e a gente gosta de ficar na situação de vítima, porque é muito mais fácil do que se mover desse lugar. É confortável a gente ficar nessa posição e não ressignificar o que precisa ser mudado. E porque a gente colocar a culpa no outro é muito mais fácil do que sair do lugar, né? Então, poxa, o que a gente precisa aprender com essa situação, né? E aí a gente precisa parar para observar, ser o observador da sua vida. Olhar por fora, o que está acontecendo na situação? Deixa eu olhar por fora, como observador, o que tem nesse cenário que eu preciso aprender com ele, né? Sim, e aí a gente cai no processo do remorso. Ah, eu não tomei aquela decisão, por que eu fui parar nessa escolha? Por que eu deveria? O GPS me mandou seguir em frente, mas a minha intuição mandou virar à esquerda e eu caio na rua sem saída. Será que a gente já está pronto para ouvir a nossa intuição? Como a gente trouxe aqui, nós somos a geração que estamos dispostos a nos olhar. E aí, isso causa um impacto maravilhoso. Por quê? O chamado de esse movimento sistêmico na constelação familiar, ele impacta sim as outras pessoas, porque a sua mudança de comportamento vai atingir as outras pessoas. Porque como uma pessoa já está confortavelmente vivendo naquele estado, e aí quando você começa a mudar as suas atitudes e os seus comportamentos, a pessoa fala assim, ela está evoluindo. Essa mudança eu preciso também fazer, porque eu não quero ficar aqui. Não está confortável. Agora eu estou começando a sentir uns espinhos aqui na minha cama. E aí começa a melhorar isso. Mas voltando um pouquinho no processo do remorso, a gente precisa pensar numa frase que eu até comentei com as meninas semana passada, eu achei tão impactante essa frase. Toda pessoa traz um propósito para você. Corta porque já começou Toda pessoa serve você de alguma forma. Como eu tinha comentado na semana passada com as meninas, uma frase que me impactou bastante foi: toda pessoa serve para você de alguma forma. Agora, será que a gente já está preparado? E eu coloco a gente porque eu estou em estado de vulnerabilidade também. Eu ainda eu me blindo com algumas coisas, mas eu ainda preciso trabalhar outras. Não existe uma pessoa que fala, eu estou 100%. Caramba, não está. Não é real. Entende? Não existe esse estado de plenitude, o Atman. Ah, que delícia, quando eu estou em processo de meditação, que eu estou quase entrando em uma estado Atman, né, que é o último nível da meditação. Mas aí eu volto para esse mundo real aqui e tem um caos acontecendo. Eu consigo lidar melhor com esse caos. Como a gente falou, eu começo a ser o observador do cenário. Né? Então eu entendo que eu tenho um remorso, mas que eu não aceito ele e que hoje eu ressignifiquei aquilo. Então eu solto isso. É o famoso soltar, né? Eu não tenho que ter o controle. E aí eu quero trazer vocês para um processo da psicossomática. A Giva, se você puder trazer esse processo para a gente, quando a gente está aquela artrite, artrose, né? O joelho que não consegue se dobrar, está ali rígido, né? A somatização dessas dores, elas começam por aí. Há um joelho, problema ósseo, né? Coluna, joelho, as mãos, a artrite, a artrose, por exemplo, está muito naquela dificuldade tanto de dar quanto de receber coisas. Então as mãos atrofiam, elas não dobram as flexões, porque o afago, a falta de afago, a falta de afeto pode estar relacionada nessa questão da artrose. Joelhos muito difíceis de dobrar, eles também estão na dificuldade em ceder algo.
Eu preciso, para eu conviver em sociedade, eu tenho que, em alguns momentos, ceder em alguma coisa. Eu não posso simplesmente não estar sempre inflexível a tudo, rígida com todo tipo de situação. Então, os meus joelhos vão ceder. Pode ser também um excesso de pensamento que a coluna não aguenta. Quem tem problemas de coluna tem muitas dores, carrega muitas dores, carrega muitos traumas, carrega muitas mágoas, carrega muita culpa. Então, o peso nas costas pode ser isso também. Se preocupar demais com questões que às vezes fogem à nossa condição de resolução. A gente se preocupa com a vida dos outros, por exemplo. Quando nós nos preocupamos demais com a vida dos filhos, com a vida do marido, com a vida dos irmãos, e esquecemos de cuidar da nossa. Esse excesso de preocupação vai pesar na nossa estrutura óssea de alguma forma. Então, esses problemas de dores ósseas, né, coluna, joelho, os pés, né, quem tem esporão, por exemplo, as pessoas que sofrem com esporão, elas carregam o peso da vida que tá atuando no pé. E isso gera essa problemática de dor, de sofrimento, a fibromialgia, que é uma dor que acomete as mulheres, são dores de todos os processos de rejeição, de culpa, de ausência, de absorção de responsabilidades, porque nós, mulheres, somos, às vezes, nos colocamos naquele lugar de absorver toda a responsabilidade da casa, dos filhos, do marido, da vida dos familiares. Então, a gente tem que gerir muitas coisas. Tem que gerir casa, tem que gerir filho, tem que gerir trabalho, tem que administrar a empresa que é a nossa casa, porque é uma empresa. Casa gera custo, gera despesa. Então, tudo isso é uma questão de gestão que traz consigo toda a dor emocional, todo o peso das responsabilidades que uma mulher acaba absorvendo na vida, a responsabilidade pelos filhos, a responsabilidade pelos maridos, a responsabilidade pelos familiares, gerir a casa, tomar conta das contas, porque uma casa também é uma empresa, ela gera despesa, ela tem um processo ela exige da gente um processo de administração, organização, nutrição, manutenção, e tudo isso é responsabilidade, geralmente, da mulher que está mais atenta ao conforto dos demais habitantes da casa e acaba esquecendo de si em muitos momentos. Isso é uma coisa que nos foi ensinada. Exatamente. É uma forma de crença que a gente tem. E isso é passado de geração em geração. Daí essa crença limitante, essa trava emocional que nos faz nos sentir apenas servidores. Vamos para aquela trava, voltamos na trava do servidor, que também é uma trava que a gente traz de geração em geração. Precisa, para a gente ser amado, para a gente ser aceito e não ser rejeitado, a gente tem que servir o tempo todo. E a gente se esquece para pensar nos outros. E aí o que é que o corpo fala? Eu vou doer para ser lembrado que eu também preciso de cuidados. Então a dor da fibromialgia, ela passa por esse caminho. O corpo começa a exigir da mulher uma atenção maior, uma atenção mais
mais, como é que eu vou dizer isso? Uma atenção mais complexa, mais devotada para o próprio corpo, para o próprio sentimento, porque a gente se esquece de tudo. Às vezes a gente está tão atarefada com tantas coisas que nós temos que fazer no nosso dia, cuidar da alimentação de filho, cuidar da roupa da família, cuidar da manutenção da casa, para que todo mundo, quando chegar a casa, esteja organizada, limpinha, cheirosa, harmoniosa, cuidar da alimentação. E a gente acaba esquecendo da gente, não tem tempo, não sobra tempo para nós. E isso vem de uma prática desde lá, de o início, quando a gente é pequenininha, que a gente ganha uma boneca, a gente ganha um fogão de presente, ganha uma geladeirinha, porque a gente tem que aprender que a nossa obrigação é cuidar de filho, fazer comida, nutrir essa família. Ninguém dá pra gente um presente no início, quando somos ainda bem pequenininhas. Talvez isso tenha mudado agora, porque até o meu período de mãe de criança e no meu período de criança ainda era assim. A gente ainda dava boneca e fogão. Até que tá mudado. Ainda bem. A gente tem quebrado o paradigma. Como eu disse anteriormente, nós somos a geração que estamos fazendo esse processo de quebra de paradigma. Sim. Eu tenho vivido... Ainda bem. Eu tenho vivido algumas experiências com sobrinhos, afilhados, que tá quebrando bem esse paradigma. E até mesmo para seguir um comércio, né? Eles têm observado muito isso e feito essa mudança. Porque tudo é comercial. Eu estava ontem Foi ontem numa mentoria que a pessoa falou bem isso, né? Olha, ou você é o produto ou você é o consumidor. Sim. E eles estão muito atentos. A gente precisa ficar muito atento a esse processo, porque se a gente está aqui se colocando disponível, né, para esse momento, trazer essa chave, virada de chave aí. O que é uma virada de chave? É uma experiência que nós estamos compartilhando com vocês aqui, que caramba, tá fazendo sentido. Vivenciar essas coisas que eu tenho trazido como experiência, tá fazendo sentido isso, né? E tá tendo essa mudança, e observe essas mudanças que o mundo tá passando. Vão ter pessoas que vão falar, o mundo tá pior, ou o mundo tá caminhando para, como é que chama aquilo? O final do mundo, não é? Um apocalipse. Isso. Gente, O arrebatamento. isso é você. Se nós estamos vivenciando neste momento e o mundo está passando por isso, qual que é a sua responsabilidade para esse momento? Aonde que você se posiciona neste momento? Então, essa autorresponsabilidade, e eu estou chamando para mim também, porque se eu estou pertencente a este lugar, eu estou vivenciando tudo isso dentro deste mundo, neste momento, aonde eu me posiciono? Como que eu vou me colocar diante disso? E é essa responsabilidade de liberar essas crenças, né? Porque se eu cresci, nós estávamos falando aqui, né, no nosso intervalo, sobre esse processo do apanhar, né? Eu cresci apanhando, mas eu não quero passar isso para os meus filhos. Ou eu passei para um e para o outro não. A criação foi diferente para um e para outro. É um processo de mudança, nós estamos em processo de evolução, não é? Então, o tanto que eu me coloco disponível para estar atento, eu preciso estar atenta ao movimento que está acontecendo, porque se eu estou muito projetando lá na frente, eu não estou vivenciando aqui. Sim. Ou se eu trago essas memórias flutuantes, que a gente falou um pouquinho antes, igual a gente trouxe, esse processo do remorso, de ficar remoendo memórias, de ficar lembrando do passado, eu não estou aqui. Eu não estou em estado presente. Então eu não estou nem aqui e nem lá. Entende? Que você precisa estar presente aqui. E como que nós ficamos presente aqui? Diante dessas informações, nós vamos começar a trazer agora, nos nossos próximos assuntos, essa abordagem, além da psicossomática, como a gente trouxe, os nossos comportamentos. E aí, o comportamento que começa na minha pequena sociedade,
que é o meu seio familiar, para que eu consiga me posicionar na sociedade maior. Então essa vai ser a nossa intenção aqui. E caminhando já aí para o finalzinho, quer deixar mais um recado, Gi? Não, hoje não. Hoje tá tudo certo. Não, vamos fazer a autoobservação, né? Eu falo que não, mas eu sempre tenho algo para falar, né? Fazer a autoobservação, a gente sair um pouquinho e olhar para si e ver o que nós estamos fazendo com a vida da gente e na sociedade. E viver no momento presente, gente, porque a nossa vida está acontecendo agora. Não é no passado e nem no futuro, é agora. E se você não viver no agora, você não vai viver bem. É isso. Eu quero falar para todas nós, mulheres, em voz alta para que eu possa ouvir também. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a pessoa mais indispensável da sua vida. Você é a pessoa essencial para a sua vida. Ninguém nunca vai poder substituir essa posição na sua vida. Se você não se posicionar dessa forma, você não vai conseguir convencer nem se relacionar com outras pessoas. A pessoa mais importante da sua vida é você. E tá dito. Esteja então atento. Se você gostou do nosso conteúdo, eu gostaria de convidar você a compartilhar, a dar o like, a se inscrever no nosso canal. Precisamos chegar à meta de 1000 inscritos para que nós possamos fazer aí ao vivo. E vai ser um grande bate-papo. E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre esse processo também, dar continuidade, porque as travas paternas, elas nos influenciam em todas as demais. Em tudo. Então vai ser os ganchos que nós vamos pegar, voltando sempre. Para quem ficou meio perdido e chegou aqui agora, volta lá atrás, dá uma olhada, porque é uma sequência de assuntos que vai um encaixando no outro. E nós nos vemos então no nosso próximo encontro no Pode ressignificar.